Saudações fraternais a você que nos acompanha através do canal Bom Deus Internacional. Sejam todos bem-vindos ao programa Viva o Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta e transforma. Este Evangelho que aprendemos no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16. Idem ao mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Hoje teremos, no momento de conversa, como tema o cristão e a tradição. Será que o cristão deve estar ligado à tradição? Temos aqui no nosso painel convidados que vão falar sobre este assunto. Teremos também o nosso irmão Cisco, que vai também aqui nos brindar com seus louvores. E teremos a estreia da nossa rubrica Talento da Boa Nova com a nossa maravilhosa esteticista Ângela Maciala. Ela que é uma excelente profissional naquilo que ela faz. Para você que está nos a acompanhar através do canal Bom Deus Internacional, segue aí as nossas páginas Facebook, TikTok e Instagram. Com vocês, o irmão Cisco Luango. Dedico esta canção a ungido do Senhor, Francisco Antônio de Alandila, homenagem ao Davi de Longa de Alandila. Aleluia. Escuta. Ele começou a sua carreira nos anos 80, homem escolhido por Deus para poder louvar o Senhor Jeová. Já em Angola, nos anos 90, Davi expandiu o Evangelho por intermédio do louvor. Mesmo com a dificuldade e tribulações em que passaste, o Senhor tem te protegido e te protege até aqui. É longa, a vida é longa, homem vitorioso. Em 1970 foi a data em que David nasceu, filho de Biavanga, Albertinho, Gendelo, Maria. Atualmente te tornaste num grande ungido do Senhor, e graças a isso muitas almas foram libertas. Suas pregações, Ele é Papa. a vida é longa, Ela mira. apesar das dificuldades nessa estrada da vida, A vida é longa, não desista, persista e insista na fé de Abraão, na força de Davi e na coragem de Jó, pois tu és um homem vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje eu peço a Deus muita bênção, muita saúde. Há muito sofrimento, eu filho, reconheço os bem feitos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Jeová Sabaote, Jeová Rafá, Jeová Shilé, Jeová Shaddai. Aí conceda a benção, muita bênção, a saúde, segurança total, o seu ungido, Aleluia. Muito obrigado, irmão Eloy, pela grande visão que tiveste. Deus abençoe. Irmão Cisco, acabamos aqui de ouvir uma grande homenagem que fez ao nosso eterno Davi de Longa. E queria também aqui lembrar aí aos nossos telespectadores que eu fui uma das pessoas que recebeu nos anos 2001
uma profecia do nosso eterno David Elonga, que na época eu cantava rap, cantava música secular, e ele foi lá para a minha casa e diz à minha mãe: mamãe Hilda, não chora, a sua filha ainda será uma grande adoradora do Senhor, a sua filha ainda vai servir o ministério. Que Deus abençoe por este reconhecimento, embora não esteja aqui para ver, mas acredito que os seus familiares e todos nós que somos cantores hoje na Boa Nova, todos bebemos um bocado do nosso eterno David Elonga. Fale da sua agenda, como é que está a sua agenda? A minha agenda, no momento, ainda está assim, vago. Para quem quiser contactar Francisco Luanda, é só ligar para o telefone 941 91 78 83. Em suas páginas? Francisco Luanda Alexandre, página no Facebook. Muito obrigada, irmão Francisco. Deus abençoe. Chegamos agora ao nosso momento de conversa. Você que está aí do outro lado, segue aí as nossas páginas, Facebook, Bom Deus Internacional, TikTok, Bom Deus Internacional, Instagram, Bom Deus Internacional. Hoje vamos falar sobre o cristão e a tradição. Temos aqui no nosso painel convidados extremamente abençoados, convidados muito importantes, figuras emblemáticas da nossa igreja, Bom Deus. Temos aqui o nosso reverendo pastor Abreu Filipe Dianga. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Temos também aqui do outro lado Joaquim Eduardo Diácono e professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar aqui com o reverendo pastor Abreu. O que é a tradição? Muito obrigado, irmã Helena Sauimbo, pela disponibilidade que tiveram para nos convidar no nosso programa digno. Em termos gerais, a tradição refere-se à transmissão de certos comportamentos, crenças a um determinado povo. Resumindo, creio que é isso. Irmão Abreu, qual é o seu ponto de vista? Joaquim. Irmão Joaquim, desculpa. Bom, portanto, isto é uma definição científica e queria também, primeiramente, agradecer pelo convite que nos foi formulado, pois somos diáconos e abrir um painel desse, uma grande responsabilidade com o reverendo pastor, e eu chamo de professor doutor da nossa igreja e inspetor também provincial da nossa igreja em Luanda. São nossos pais que nos ensinaram e continuam a nos ensinar a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade estar nesse painel. Mas vamos falar aquilo que Deus nos ajudar, vamos transmitir para nossos telespectadores também e os nossos amados irmãos da amada igreja Bom Deus e não só. Portanto, a definição que o nosso pastor deu, uma definição científica, pois a tradição são transmissões costumeiras e a tradição pode ser de forma oral, de forma verbal ou ainda de forma escrita, e também a tradição resume-se naquilo que nós vimos, vemos ou naquilo que nós ouvimos apenas. Portanto, esse tema da tradição vai muito mais além. Obrigado. Amém. Reverendo pastor, que tipo de atos tradicionais os cristãos não devem se envolver? Muito obrigado. Falando da tradição e falando do cristão, primeiro, a palavra cristão vem da palavra Cristo. O motivo principal que fomos constituídos cristãos é para tornarmos seguidores de Cristo. E na qualidade de sermos seguidores de Cristo, Ele resgatou-nos em certas tradições, onde estávamos inseridos e transformados discípulos para o Cristo. E já que fomos transformados discípulos para o Cristo, logo o próprio Cristo nos fala que devemos aprender dele, aprender aquilo que é de Cristo. Logo que somos resgatados das tradições de onde viemos, então colocamos o Cristo como a nossa tradição, aprendermos dele. O cristão não pode voltar novamente nas tradições antigas, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo que é passado, que fez antes do conhecimento de Cristo, logo ela deixa para imitar e seguir aquilo que ela aprende de Cristo.
Irmão Adriano, Alguma quer pergunta? acrescentar alguma coisa? Acrescentar, sim. Na verdade, é isso que o nosso pastor falou. Penso que aquilo que o nosso pastor falou, que a tradição não pode haver alguma comparação como cristão. E nós que somos de Cristo já fomos lavados, sobretudo na água do batismo, tornamos cristãos e devemos seguir Cristo. Creio muito que na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 7, no seu versículo de 1 em diante, ali vamos encontrar um grande confronto que houve na Bíblia. Os cristãos daquela altura, o povo fariseu, acredito que escriba, os judeus também, que tinham um costume de tradição, confrontaram o próprio Jesus Cristo. Viram os discípulos de Jesus numa das passagens em que Jesus passava, os discípulos precisavam comer qualquer coisa e pegaram nos alimentos sem lavar as mãos. Mas ali os cristãos daquela época, ou o povo fariseu daquela época, fez uma questão a Jesus Cristo. Reuniram, a Bíblia diz que eles reuniram até o próprio Cristo, perguntando acaso por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos e não fazem conforme a tradição que nos fora ensinada. E houve uma resposta ali que Jesus Cristo deu a eles. E o mais difícil para eles foi uma palavra que Jesus falou: por acaso eu não posso vos respeitar, porque vocês cumprem com a doutrina dos homens, que os homens vos ensinaram, ou tradição de que os homens vos ensinaram, e vocês não cumprem com a doutrina de Cristo. Ali onde está a situação. Amém. Exato. Reverendo pastor, é lícito um cristão levar bebidas alcoólicas em casamentos, pedidos? Acredito que não é lícito, porque é isso que eu acabei de referir, voltando um pouco daquilo que nós falamos, que o irmão acabou de referir à tradição, depois que vou responder à sua pergunta. Em Colossenses capítulo 2, eu faço a leitura aqui de algo muito importante. Capítulo 2 de Colossenses, versículos 8, diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vais sustilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós fomos resgatados do mundo e no mundo cumprimos certas tradições que nos tornaram impuros. Cada tribo, cada povo tem a sua tradição, baseados nos rudimentos da lei. Era obrigado, principalmente tanto nos óbitos, se um parente morresse, às vezes em quando os filhos eram obrigados a beijarem o corpo do pai que já estava falecido. A esposa tinha que envolver-se com o esposo que já estava para ser livre depois de casar, antes de casar. Então são tradições que não nos santificaram, mas nos tornaram impuros. Já que o Cristo nos libertou, somos nova criatura, não podemos cair em filosofias, tradições impostas pelos homens, mas devemos seguir o Cristo, porque não adianta afirmarmos sermos seguidores de Cristo e continuarmos na tradição. Isso não tem qualquer cabimento. Agora, falando do cristão, se pode levar, é isto aí, né? Bebidas alcoólicas, já não posso, porque o próprio vinho é proibido. Toda bebida alcoólica é proibida. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho que provoca contendas, mas sim enchei-vos do Espírito Santo. E no Abacuque disse: ai de tu que dá de beber no seu próximo. O cristão está proibido de beber e de oferecer a mesma bebida também noutra pessoa. Por exemplo, a minha segunda filha casou e eu, como pai, tinha que receber o dinheiro do alembamento e aquilo que é preciso. Cada povo tem os seus costumes, as suas tradições.
alguns familiares levantaram, fizeram uma lista pedindo cerveja, pedindo vinho, pedindo uísque, pedindo outras bebidas. Mas na qualidade de eu ser o pai da filha, conhecedora da palavra de Deus, eu repudiei. Eu não aceitei que alguém levasse bebidas alcoólicas no alembamento da minha filha. Eu levantei como conhecedora da palavra dentro da doutrina, ninguém colocou lá nada. Mesmo na festa no salão, eu proibi, enquanto nós estamos aqui, eu é que sou responsável, não posso colocar bebidas alcoólicas no casamento da minha filha. Eu é que sei a palavra de Deus e não posso atropelar os princípios doutrinários de Cristo. Então a resposta exata é: como cristão, não estou autorizado nem beber ou oferecer a bebida ou pedir que alguém venha me trazer quando a minha filha é dada em casamento. Irmão Joaquim, acabamos aqui de ouvir o nosso reverendo pastor, falou aqui sobre a carta do pedido. Então, se nós, como cristãos, recebemos a carta do pedido, que é o dinheiro que as pessoas põem lá, recebemos, as gozosas recebemos também, então podemos também ver a tradição do ponto de vista positivo, certo? Bom, essa questão do pedido não veio da tradição costumeira ou da tradição dos pagãos. A questão do alambamento é bíblico. Para poder dar os dotes, você não pode, desde a Bíblia, não pode levar uma mulher sem dar os dotes. Jacob fez. Exatamente. Jacob fez dote conforme o nosso reverendo pastor aqui. Não podemos abrir muitos versículos, porque vamos em frente do reverendo pastor e doutor, nosso professor também, mas aquilo que vamos falando sobre os versículos bíblicos é porque é a autorização e é aquilo que nossos pais também têm nos ensinado. Então, portanto, a questão do alambamento são dotes, e os dotes são para ser feito para que cada um levasse a sua companheira para então poder viver e depois ter o casamento religioso. Não é problema de questão do alambamento ser positivo ou não. Agora, as coisas que vão ser pedidas para o alambamento, conforme o nosso reverendo pastor falou, sobre a questão das bebidas alcoólicas. Eu fiz o pedido e casei também, então aqui na Igreja Bom Deus tenho essa experiência que veio claramente na carta do pedido, algumas bebidas, e como graças a Deus também a minha esposa confessa a mesma fé que eu, aqui na amada Igreja Bom Deus, nascemos juntos aqui na mesma igreja, crescemos juntos, houve a negociação e então trocamos, em vez de bebidas alcoólicas, nós demos valor. E também uma experiência que no meu casamento não houve bebida nem na primeira hora, nem na segunda hora, conseguimos casar assim. Houve a graça de Deus naquele meio por respeitar a palavra de Deus. Portanto, o cristão não pode ceder à tradição dentro do cristianismo que você já recebeu. Estaríamos a ser cristãos light, cristãos fracos, que empobrecem o evangelho que receberam para enriquecer a tradição. Isso não pode acontecer. Amém. Reverendo pastor, o cristão pode usar fio na cintura, ou fazer cortes no rosto, ou enterrar objetos dentro de casa? Não está autorizado. Não está autorizado. Em Gálatas, o apóstolo Paulo disse: todos, quando fomos batizados em Cristo, revestimos-nos de Cristo. Quer dizer, quando a pessoa aceita o Cristo, é batizado, logo você reveste-se de Cristo. E se eu já revesti-me de Cristo, não há necessidade de colocar uma coisa sem cabimento em cima do Cristo. Exato. O Cristo que eu revesti é tudo para mim, para me proteger, para me cuidar e para me defender em qualquer tipo de problemas que puderem acontecer. Não podemos fazer isso. Cortar o rosto faz parte também da tradição. Os balistas, no tempo do profeta Elias, para que a sua oração chegasse no Deus dele, Baal, eles tinham o costume de poder cortejar no rosto, tanto nos braços, para que o sangue saísse e eles fossem ouvidos rápidos para o Cristo. Então, referindo-se do sangue, o nosso Cristo Messias morreu na cruz, derramou o seu sangue. O seu sangue é suficiente para nós, não podemos
nos colocar novamente na tradição, cortejar o corpo, porque tudo aquilo faz parte dos rituais, faz parte de pactos. Então nós não podemos colocar algo contrário daquilo que é de Cristo. Então está proibido o cristão, mesmo os que falam, não, coloquei um fio na cintura para ter a proteção, coloquei algo no meu pulso para ter a proteção. O Cristo que nós revestimos é o único que pode nos defender. Amém. Para você que está aí do outro lado, não saia daí, voltamos já já para mais um intervalo. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Ambenza fala de tudo um pouco: Bíblia, juventude e conversas milionárias no seu programa Encontro Juvenil. Se quiser se emocionar e ouvir verdades, ligue-te a Adélia Ebo, a apresentadora dos telespectadores assíduos que sempre quer saber das vivências no seu programa Braço do Senhor. Quando desejar viajar nas melodias, conhecer os talentos da música gospel, senta, ligue a tela e se conecte com Bento Tomás no Bom Deus Podcast. Tudo isto é na TV Boa Nova. Acompanhe no Facebook, TikTok, Instagram e YouTube Bom Deus Internacional. Sexta-feira é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu para salvar a humanidade. Para relembrar esta grande demonstração de amor, a IFEPA Bom Deus realiza, com grande fervor espiritual, oração e jejum, onde os fiéis não comem nem bebem, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas no Templo Internacional. Com choros e clamores, entregam todas suas aflições nas mãos do Senhor da cura e maravilhas. Venha e participe. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Estamos mais uma vez de volta ao nosso programa. Hoje vamos estrear a nossa rubrica Talento da Boa Nova. Hoje temos aqui no nosso estúdio a nossa esteticista Ângela Maciala. Irmã Ângela, o que nos traz no dia de hoje? Ok, desde já agradecer pelo convite de estar aqui para poder apresentar aquilo que é o meu talento, né? Hoje estamos aqui diante de um procedimento de estética mais avançado. Já não trouxe o habitual. Trouxe aqui procedimento de estética avançada. Queira dizer que hoje vamos falar de microagulhamento. Microagulhamento que são perfurações feitas na pele para provocar a regeneração da pele. Microagulhamento este que trata as manchas, as linhas de expressões, cicatrizes, e outros procedimentos, ou melhor, outros problemas que a nossa pele representa ou apresenta. Então, nós estamos aqui diante da nossa modelo, que tem problemas de manchas, poros dilatados, ou melhor, astros dilatados, e também tem acnes. Logo, nós vamos aqui fazer um microagulhamento para facilitar a regeneração da pele, para que haja um procedimento, ou melhor, para que haja um processo rápido naquilo que é o tratamento que nós vamos fazer neste exato momento para a nossa modelo. E para que haja resultados, por quanto tempo a pessoa deve fazer esse tratamento? Varia de pessoa para pessoa. Antes, a nossa paciente terá que fazer uma consulta para saber até que estado a pele se encontra. Só assim é que vamos saber quantas sessões a cliente precisa, ou melhor, a paciente precisa. Então,
O recomendável é fazer o microagulhamento uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Uma vez que é um procedimento muito avançado, né? Um procedimento que possa até agredir a pele da cliente, então não é feita toda hora. Então requer dar um tempo de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Após esse processo, a pessoa pode andar ao sol? Recomenda-se a não andar do sol, mas pode proteger com protetor solar. Muito bom. Ângela, vou te deixar aqui por um tempinho para continuares o teu trabalho. Muito obrigada. sim. Estamos de volta aqui ao nosso momento de conversa. Saímos só por um tempinho aí para bebermos uma aguinha e agora voltamos. Pastor Abreu, é lícito um cristão viuvar? Bom, viuvar, esse termo, podemos... Vimos a mulher vestida de preto durante 6 meses, 1 ano, 3 anos. É isso que nós falamos no princípio. As pessoas fazem isso para o cumprimento da tradição. Mas a Bíblia não nos autoriza a colocar panos pretos no corpo. Viuvar não é bíblico. Porque encontramos no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 24, Deus fala com Ezequiel que por um golpe eu tirarei aquele que é encanto dos seus olhos. Estava a falar da morte da sua esposa. Tirarei ele, mas você não faz nada que é de luto. Não tira os seus calçados dos seus pés, não pode rapar o seu cabelo, mostrando-se como alguém que está a lamentar ou que está a viuvar. Não podemos isso. Tudo isso faz parte da tradição. Bom, ser viúva são todos os aspectos que representam viuvar. É de perder um esposo, uma esposa e passar um espaço de tempo pensando daquilo que tu perdeu, até que chega uma determinada altura para você, se tiver de acordo, contrair um casamento. Novo casamento, porque o que separa o casamento é a morte. Quando um homem morre, a mulher está livre em casar, e quando uma mulher morre, o homem também está livre em casar. Esse espaço de espera antes de vir casar é considerado também um espaço de uma pessoa viuvar. Agora, de colocar roupas cumprindo tradições, já que o esposo faleceu, a esposa faleceu, tu não podes calçar mais, tu não podes olhar mais em pessoas, tudo tem que se cobrir todo o corpo, não passa de uma tradição. E são essas coisas que a Bíblia repudia. Amém. Então, não está autorizado. Amém. Irmão Joaquim, qual é a diferença entre a cultura e a tradição? É uma pergunta muito pertinente. Cultura e tradição. Tradição, conforme já tínhamos dito naquela hora, a resposta do nosso reverendo pastor, e aquilo que é a luz científica da tradição é aquela passagem dos costumes, onde envolve também outras coisas escuras também, envolve também coisas como quimbarendeirismo, curandeirismo, pode haver envolver. Não é bem que a tradição é assim, mas pode haver envolver. Agora, a questão da cultura, não é? São factos culturais, aquilo que aparece como a música de uma terra, o tocar o batuque de uma terra, a forma da manifestação de festas, como por exemplo o carnaval, é uma manifestação de cultura. Então, ele pode haver essa diferença. Uma coisa é uma cultura onde toda a sociedade é envolvida e podemos nos envolver sem que haja escândalo para nosso Deus. Uma coisa é a tradição, que onde tem coisas profundas que podem não agradar o nosso Deus. Por exemplo, o nosso pastor estava dizendo naquela hora aqui, a questão da tradição, uma das passagens que o nosso pastor falou sobre o morto,
que existia aqueles rituais de que a pessoa já morreu, mas o marido a esposa tem que se envolver com o marido, os filhos têm que beijar. Esta questão é uma questão de tradição, já é diferente de uma cultura, por exemplo. Certo. Então eles têm essa diferença. Agora, se fazer, por exemplo, a apresentadora fazer um enquadramento quanto à diferença de tradição, religião, cultura, tradição, vice-cristianismo, ali é onde nós podemos encontrar uma diferença total. Portanto, a cultura e a tradição podem ter alguns laços ligados, mas são coisas totalmente diferentes. Agora, a questão do cristianismo, de ser cristão, é que com a tradição, com a cultura, não coadunam. Embora Jesus respeitar a tradição. Mesmo Jesus respeitando a tradição, mas Jesus chamou como tradição dos homens. Então, tudo aquilo que é dos homens, que Jesus Cristo não fez, nós como cristãos não podemos seguir, nem podemos fazer. À luz da Bíblia, está aqui o nosso pastor, pode falar melhor do que eu. À luz da Bíblia, Jesus Cristo não compactuou em nenhum momento com alguma tradição e nem nos ensinou também a tradição. Jesus nos ensinou apenas o Evangelho e com o fim da salvação. Amém. Reverendo pastor, quais são os ensinamentos bíblicos que devem ser aplicados para aqueles cristãos que ainda vão em busca de curandeiros? Primeira coisa que eu digo, a Bíblia proíbe consultar médiuns. Proíbe muito. Nós encontramos no livro do Levítico, capítulo 19, versículos 31, Deus proíbe não buscar eles para não se contaminar. Não podemos procurar algo que pode nos ajudar nos mortos. Ir nos cemitérios também faz parte de tradições. Nós podemos entrar no cemitério. Estou passar lá depois, vou de concreto onde nós saímos. Nós vamos lá para poder sepultar um ente querido, mas para voltar lá, a fim de ir fazer rituais numa campa, perguntando àquele que já morreu há tanto tempo, explicando ele acerca dos problemas que os vivos estão a atravessar, isso é uma abominação. Isso não é aceitável na doutrina do Cristo. Quando as mulheres foram para o sepulcro à procura de Jesus, o anjo lhes disse: por que vocês procuram o vivo no meio dos mortos? Exatamente. Ele não está aqui, já ressuscitou. Então, o cristão não está autorizado a ir nos curandeiros, não está autorizado a ir na adivinhação, porque nós, quando vamos lá, primeira coisa, é um lugar impuro, é um lugar onde não tem santidade. E quando o cristão procura tais práticas, logo a santidade termina e você fica impuro. Você fica muito impuro. Você já não tem a santidade. Noutra passagem, já que estamos a falar aqui das Escrituras, onde nós acabamos de falar há pouco tempo, no versículo 4 do capítulo 19 do Levítico disse: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então não podemos. Quem procura um curandeiro, quem procura uma casa de adivinhação para a resolução dos seus problemas, ele vai para tornar novamente impuro e estar fora da presença de Deus. Amém.
Acabamos aqui de ouvir a opinião do nosso reverendo pastor Abreu. O cristão não deve ir em busca dos curandeiros, não deve tomar banho, ir nos adivinhas. Mas agora eu quero aí chamar a minha colega, a nossa repórter aí, Miloca Teresa, que está também aí do outro lado para acolher alguns depoimentos dos nossos irmãos que aí estão. Será que vocês aí do outro lado têm ido a casas escuras em busca de tratamento? Irmã Miloca, saudações! Saudações, irmã Helena Sauimbo, e a todos os telespectadores que acompanham-nos a mais uma edição do programa Viva o Evangelho. A palavra do Senhor no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram-se, eis que tudo fez-se novo. E será que esta palavra é uma realidade na vida de todos os cristãos? É que vamos saber hoje de alguns trechos da IFE para Bom Deus com a temática o cristão e a tradição. Melhor que falar é ver. Bora! Aleluia, irmão. Amém. Seu nome, por favor? É Garcia Cafumana. Irmão Cafumana, como cristão, é lícito a prática da tradição? Bem, não é lícito, porque a Bíblia nos ensina, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A tradição nós metemos no passado. Sendo nós cristãos, já não podemos usar os costumes dos nossos antepassados, porque nós já nascemos de novo na água, no Espírito Santo, e desta maneira tudo que é antigo está ultrapassado. E aqueles cristãos, mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mas tendem a ter práticas do gênero, qual é o conselho que o irmão deixa para estes? O conselho que eu devo deixar é o seguinte, é nascer de novo. Eles têm que nascer para deixar o antigo homem, porque enquanto não deixar o antigo homem, então vão continuar sempre na tradição. Mas se ele se arrepender dos seus atos e saber que Jesus Cristo é o dono, é que tem poder sobre a vida, então esta pessoa não vai mais entrar no antigo homem. Amém, obrigada. Ok, obrigado nós. Amém. Bom serviço. Nós, pela tradição, sendo filho de Boa Nova, não cometemos esse erro, porque nós já somos comprados pelo sangue de Jesus e temos a esperança e a fé que a nossa vida de dia a dia é mesmo a vida espiritual. Então não voltamos atrás. Então é isto. Não existe a comunhão entre a luz e as trevas. O Filho de Deus deve andar segundo a vontade de Deus para que no último dia possa herdar o reino dos céus. Ficamos por aqui. Fique com Deus. Estamos de volta ao nosso estúdio. Quero aqui dizer que o programa Viva o Evangelho é um programa abençoado. Temos aqui hoje, recebemos as delícias da Terzil, doces e salgados. Já perguntei aqui aos nossos convidados o que acharam dos salgados. Nossos convidados disseram que está uma delícia. Mas para não fazer publicidade enganosa, eu também vou tirar um para provar. Muito bom. Terzil Doces e Salgados, queremos aqui agradecer pela parceria. Para você que vai casar, que vai fazer pedido, aniversário do seu filho, ligue para Terzil Doces e Salgados. É uma delícia. A massa está no ponto. Olha que eu também sou pasteleira, mas a Terzil Doces e Salgado superou. Está muito bom, está delicioso. Para você que quer contactar o serviço da Terzil Doces e Salgados, ligue para o 929 39 68 61. 929 39 68 61. Ou pelo Facebook Terzil Doces e Salgados, TikTok e Instagram. Wilson, não, agora tenho que engolir, não posso falar com o meu nome. Sim. Corta já essa parte. Bebe uma água, sim. Quando virar, não. Vira as coisas, quando virar, quando terminar, vai virar para eles fazer as perguntas. Uhum. Aí está como que internauta, não está como Tá bom, já, deixa eu falar. Ok. Não, tem que falar padaria, esqueci mesmo, tem que falar. Aquele momento em que vais falar, enquanto está a usar
Tá bom. Doces, salgados, diversificar a ação dos produtos. Tá bom. Mas poderia terminar com essa e vir aqui, para apanhar já o ritmo? Sim. Podemos? Acabamos aqui de provar as delícias da Terzil. Acabamos aqui de provar as delícias da Terzil Doces e Salgados. Ela que tem uma rede de padarias. Ela tem uma padaria no Zango 8000, tem aí no condomínio Vida Pacífica, tem também uma padaria no Sequele. Você que quer provar essas delícias, ela tem desde doces, salgados, bolos de aniversário, bolos de casamento. Ligue e segue a página Terzil Doces e Salgados. Facebook, TikTok e Instagram. Estamos de volta aqui aos nossos estúdios. Irmão Joaquim, últimas considerações. Obrigado. Não podia deixar de agradecer pelo convite que nos foi formulado, porque eu represento a camada jovem da nossa igreja e é muito importante os jovens ouvirem na voz dos jovens igual. Portanto, falamos da tradição vício cristão e nós sabemos que há muitos jovens que ainda não fizeram os seus pedidos de alembamento, vão confrontar-se com isso. Eu queria deixar conselho aos nossos jovens da amada Igreja Bom Deus, que não poderiam se deixar levar, entregar-se nas tradições costumeiras e fazerem qualquer coisa só para poderem agradar os homens, só para poderem levar as esposas. Podiam orar a Deus, conversar, e Deus no momento certo podia ajudar e tudo podia correr bem. E aconselhar também aos jovens para não se meterem em prática de tradições, e irem procurar investigações sobre tradições, resultados de tradições. Em vez de perderem tempo, neste caso, podiam ler a Bíblia, podiam consultar os nossos pastores, têm muito para poder nos falar. Os jovens de hoje perdem-se porque procuram-se entre eles, os jovens não querem procurar os nossos mais velhos, não querem seguir o alinhamento da palavra de Deus. Então, o meu último conselho é: orem mais, façam tudo de acordo à vontade de Deus, não se curvem nas tradições. Obrigado. Amém. Reverendo Pastor Abreu, últimas considerações. Muito obrigado, foi um prazer enorme estarmos aqui para falarmos de uma coisa muito importante. Um dos motivos que as pessoas abandonam a doutrina e caem nas tradições é o não cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, dia de hoje, o que está mais na moda é procurarmos casamentos fora da vontade de Deus. E nós caímos logo no erro. No livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, aqui a Bíblia nos ensina que não darás o seu filho a filhos dele, a sua filha nos filhos dele. Nem podes tirar um dos filhos deles para dar na sua filha, porque fazendo isto estaria a cometer um grande erro, estaria a colocar os seus filhos para não obedecer à vontade do Senhor. E logo a ira de Deus se acenderia para destruir este povo. Um exemplo prático: eu vou procurar casar com alguém que não é cristão, que não conhece a palavra de Deus, não está na doutrina. Logo sou obrigado a ir cumprir a tradição deles. Sou obrigado a cumprir aquilo que eles exigirem, não vou negar. Mas quando um jovem, alguém procura contrair o casamento com alguém que já é cristão, que já é conhecedora da palavra de Deus, logo não haverá confusão. Eles vão cumprir, eles não vão pedir esta bebida. Por quê? Colocando isto na lista, destrói logo o seu casamento. A impureza entra, o matrimônio é confirmado, mas o pecado entra. Tradição. Já falamos que a nossa tradição é o Cristo. Hoje em dia, muitos perderam a vida por causa da tradição. Ouvimos mais uma outra pergunta: a diferença entre a tradição e a cultura. A tradição é outra coisa. Mesmo que tentem se aproximar, a cultura é o cumprimento de certos costumes de um povo. Nós somos angolanos. Os angolanos têm uma cultura. Se vamos para moçambicanos
moçambicanos têm uma cultura. Se vamos para brasileiros, têm uma cultura. Aquilo não tem nada com princípios doutrinários da palavra de Deus. É uma cultura. Mas nós, como cristãos, há coisas que não podemos. Mesmo estando no país, o apóstolo Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, não deixarei que algo me escravize. Eu posso estar dentro do país e o país cumprindo a sua cultura, eu não me envolvendo nesta cultura. Porque o Cristo tirou-me em muitas coisas para estar somente à sua disposição. Amém. Amém. Quero aqui agradecer a presença do nosso diácono Joaquim Eduardo. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Amém. Agradecer aqui a presença do nosso pai, reverendo pastor Abreu Filipe Dianga. Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos. Obrigado. Acabamos de ouvir aqui as opiniões dos nossos convidados. Você que é cristão, não vai em busca de curandeiro para encontrar a cura. A cura você só encontra somente em Cristo Jesus. Agora vou ao encontro da nossa esteticista Ângela Maciala. Irmã Ângela, qual foi esse procedimento que acabou de fazer? Ok, nós terminamos o nosso procedimento de microagulhamento no rosto. Disse antes que a nossa paciente tinha problemas de manchas, poros dilatados. Acabamos de fazer o microagulhamento, que são estes fluidos usados, e também aqui a máquina, ou melhor, a caneta de Dermapen. Esta caneta que ajuda a tratar com o procedimento de microagulhamento. Depois de terminarmos com o nosso procedimento, é finalizado com esta máscara LED. Esta máscara vem para acalmar o rosto, para prevenir as inflamações ou outros problemas que poderiam, se calhar, surgir depois deste procedimento invasivo. Por isso é que nós colocamos esta máquina LED com a luz vermelha para poder acalmar o rosto e prevenir a inflamação que poderia, se calhar, acontecer depois do procedimento. Muito bom. Quero aqui agradecer a sua presença, por estares aqui nessa estreia do nosso programa. Estás a estrear o programa. Benção. Eu sou abençoada. É sim, final. Abençoada e ponto final. Irmã Ângela, quer deixar aí as suas páginas, seu contato? O Espaço de Estética Renata Spa é a minha página oficial de trabalho. Esteticista Ângela Maciala é o meu Facebook. Estamos localizados em Talatona, por trás da Mundial Seguro, junto ao Centro Médico RBS. Também temos um espaço de estética em Benguela, bairro da Fronteira, junto à Igreja do Santo Antônio. Temos cosméticos para aquele que precisa, cosméticos de acordo com o problema que a sua pele apresenta. E brevemente também vou lançar a minha marca de cosmético, Ângela Maciala. Muito bom, irmã Ângela, muito obrigada. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Viva o Evangelho. Agradecemos pela sua audiência. Vou chamar agora o grande levita do Senhor, o nosso irmão Cisco Luango, ele que vai fechar o nosso programa. Hoje eu tenho certeza de como eu sofri. Hoje eu tenho certeza de como eu padeci. Ai, 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 andei em casas imundas só pra conseguir dormir. Andei em casas escuras, mas a paz não encontrei. Hoje eu tenho certeza como eu sofri. Hoje eu tenho certeza de como eu padeci. Ai, 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 andei em casas imundas só pra conseguir dormir. Andei em casas escuras, mas a paz não encontrei.
ngasakirila I família ya meme Nyazoka ngasakirila Kolokola Angana ya meme Meme ngasakirila Kiri Angana ya meme Meme ngasakirila Lulanda nujani Nyazoka ngasakirila Ukiri mwene ngasakirila ya meme Ei Jesus, aleluia Sem abrigo, sem amigo Não sabia o que fazer Sem abrigo, sem amigo Não sabia o que fazer Meu Senhor que tudo vê Me libertou, me libertou Meu Senhor que nunca dorme Me socorreu Ai, ai, ai Obrigado meu Senhor Obrigado Salvador Jesus Se não fosse a tua graça Hoje em dia não estaria aqui Obrigado meu Senhor Obrigado Salvador Jesus Se não fosse a tua graça Minha família não estaria aqui